You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Vamos lá? A gente vai falar hoje sobre o nosso Whey, né? Nosso Whey Protein, um suplemento de alta performance. Existe muita aí pergunta sobre o Whey, eu recebo todas as semanas, né? E eu estava conversando com algumas pessoas e resolvi fazer, então, a nossa conferência hoje novamente do Whey Protein, tá? O Whey Protein é um suplemento hiperproteico, ou seja, com muita proteína, rico em proteína, ou seja, ele não tem proteína, né? O Whey Protein é proteína. E ele é usado no mundo todo, não só no Brasil, com alguns objetivos. Então a gente vai entender hoje como é que a gente consegue alcançar esses objetivos, né? Como aumentar o índice de massa corporal, ajudar no processo de emagrecimento, ganhar massa muscular, né? Nós vamos ter que entender, assim, o que é o Whey Protein, como serve, para que serve, como tomar, né? Como que ele age, a função dele no organismo, né? E como é, o que é, a maravilha que é o Whey Protein da Inove-Life, ok? Bom, então o que é o Whey Protein? A primeira pergunta, né? O Whey Protein é um produto composto de proteína do soro do leite, né? É proteína do soro do leite, não contém proteína, ele é proteína do soro do leite. Essa proteína, ela é extraída do leite no momento que se está fazendo o queijo, né? No momento de fabricação do queijo, coloca-se uma enzima, né, no processo de coagulação, e essa enzima consegue, então, separar e produzir essa proteína, né? A proteína retirada do soro do leite, por isso que tem lactose, né? Então, assim, ele tem um altíssimo valor nutricional, né? Por quê? Porque ele tem grande quantidade de aminoácidos essenciais, né, que fazem com que o Whey Protein seja um produto de elevado valor biológico, prontamente absorvido, que nutre várias funções do nosso corpo, né? E é muito importante e essencial para a nutrição celular. O Whey Protein, ele é riquíssimo em aminoácidos, porque um conjunto de aminoácidos é a proteína, né? Um desses aminoácidos que nós encontramos no Whey Protein é a cadeia ramificada BCAA, que nós conhecemos por BCAA, né? Que são 4 aí, aminoácidos essenciais, né? Que não são produzidos para o nosso organismo e por isso nós temos que ingerir através da alimentação ou da suplementação. Esses aminoácidos, eles conferem vários inúmeros benefícios para a saúde, muitos benefícios, principalmente na composição, na construção, no ganho da massa muscular, do tecido muscular, né? E para impedir que a gente perca essa massa, porque a gente perdendo massa magra, perdendo músculo, provavelmente a gente está ganhando gordura, né? Ou está ganhando muita flacidez, ok? Então vamos lá. Bom, existem vários tipos de whey no mercado, tá? Em especial, aí vamos falar de 3 wheys, que é o Whey Protein concentrado, o Whey Protein isolado e o Whey Protein hidrolisado. Então, o concentrado, né? O Whey Protein concentrado, ele se difere, na realidade, entre um e outro no momento da fabricação. Então, na fabricação, quando está produzindo a proteína do soro do leite, ela não é retirada totalmente a gordura e o carboidrato presente no soro do leite. Então, eles retiram a proteína, mas mantêm um pouquinho de gordura e um pouquinho de carboidrato. Certo? O Whey Protein isolado, essa produção é totalmente isolada. Então, eles retiram, extraem totalmente a proteína e separam a gordura do carboidrato. E o Whey Protein hidrolisado é um processo de fabricação mais avançado, né? Você quebra uma proteína a mais. Você tem como se fosse um pouquinho mais digerido, né? E assim, ele é absorvido mais rapidamente pelo organismo. Ele é mais facilmente absorvido pelo organismo. Apesar de não garantir, né, o Whey Protein hidrolisado, não garantir a isenção de lactose, para as pessoas que são intolerantes à lactose, esse é o whey
deve ser utilizado sozinho, certo? Então, essa pessoa que é intolerante à lactose, ela deve ir até uma loja de suplementos alimentares e pedir whey protein hidrolisado para intolerantes e fazer um teste. Em 95% das vezes, da solução, a pessoa pode usar somente o whey protein hidrolisado sem problema nenhum, ok? Mas não pode utilizar o whey protein isolado e nem o whey protein concentrado. E para que serve o whey protein, né? Ele é um produto que complementa as necessidades de proteína do nosso dia, né? Ele também aumenta a imunidade, auxilia na síntese de proteínas e outras funções. O whey protein, ele vem para auxiliar o processo de ingestão e digestão e a utilização da proteína diária. Aquela proteína que a gente costuma consumir através das carnes. Carne vermelha, carne de peixe, carne de frango, não importa. As carnes, os ovos, os queijos são da onde tiramos a proteína. Então, quando a gente ingere proteína e a gente quer aumentar a quantidade de proteína ingerida, a gente aumenta o consumo de carne e ovo. Só que a carne, principalmente a vermelha, quando você aumenta o consumo de carne, você está aumentando provavelmente o consumo de sódio, o consumo de gorduras e outras coisas que não são tão importantes para a saúde, ou às vezes estão até maléficas, fazem mal à saúde. Então, o whey protein, o suplemento, ele garante que você vai ingerir e utilizar somente a proteína, com isenção de sódio, com isenção de gorduras, com isenção daquilo que não é tão bom para a saúde e que vem junto com a proteína que nós adquirimos, que nós comemos, né, dos nossos alimentos, a proteína alimentar, ok? O whey protein, ele tem vários benefícios, são muitas as vantagens que a gente ganha, né, com a utilização do whey protein, né? A gente sempre olha o whey protein e pensa em ganho de massa muscular. Então, o whey protein é para atleta, pessoas que praticam atividade física, etc. Mas o whey protein, na realidade, esse suplemento, ele é muito mais saudável e tem muito mais funções do que todo mundo imagina, certo? Então, ele tem vários benefícios para a saúde. O consumo do whey protein, ele ajuda a pessoa a controlar o peso. Eu vou explicar por quê, né? Porque a pessoa mantém a massa magra ou ganha massa magra e com isso acelera o metabolismo. Ele fortalece a imunidade, ele é imunoestimulante, né? Deixa o nosso corpo mais saudável e mais pronto para combater qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer coisa que venha atacar o nosso organismo. Ele colabora para a saúde dos nossos ossos, das unhas, dos cabelos, né? Ele melhora muito a qualidade de vida e a qualidade alimentar dos diabéticos. Ele é importante suplemento para gestantes e lactantes, né? Porque no processo de gestação, de lactação, o feto exige muita proteína, né? Exige cálcio, exige proteína, exige muito das mães, né? Então, a utilização proteica por parte das mães garante uma gestação e uma formação de um bebê mais saudável. O mesmo com as lactantes, né? Onde a utilização de proteína, o leite fica mais rico da mãe, né? Ele retarda o processo de envelhecimento porque ele mantém a pele mais firme, mais rígida, né? Colágeno é uma proteína. E melhora muito o processo de cicatrização. Então, o whey protein não é um suplemento exclusivo para quem quer ganhar massa muscular. Ele é para todo mundo. Basta saber como, quando utilizar, né? Tem que ficar esperto nisso, ok? Bom, os benefícios específicos, né? Vamos lá, para quem faz academia ou qualquer tipo de esporte, você quer aumentar assim, a performance, o desempenho físico, o aumento de massa magra, consumir mais massa gorda, né? Diminuir aquela gordurinha localizada, aquela barriguinha, aquela pochetezinha, etc e tal, né? O whey protein é muito importante para essas pessoas, muito, é fundamental. Né? Então, a Nutrição Esportiva, no ano de 2009, uma revista brasileira, ela cita os principais benefícios do whey protein para quem pratica atividade física, principalmente atividade física de musculação, que é aquela que utiliza peso. Então, ela afirma que através de estudos descobriu-se que o whey protein para essas pessoas promove uma maior facilidade no ganho de massa muscular, então o aumento de ganho de massa muscular é mais rápido, né? Tornando a atividade física mais eficiente. Favorece a recuperação e síntese de proteínas, ele reduz a fadiga muscular
e aumenta a queima de gordura. Porque a massa magra, ela exige mais energia do nosso corpo, então ela acelera o nosso metabolismo, ok? Então essas são importantes funções para o uso do whey protein. Existem alguns cuidados, assim, como todo excesso faz mal, o excesso de tudo faz mal, da proteína do soro do leite não é diferente. Em geral, a gente tem que seguir as recomendações de ingestão, né? Que não devem ser ultrapassadas e que estão em rótulos, em livros, nas nossas conferências nós vamos explicar isso, né? Mas o grupo das proteínas é igual ao grupo dos carboidratos e lipídios, das gorduras, né? Então ele contém um átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas difere-se pela presença do nitrogênio, né? Então isso é química da proteína. E o excesso de nitrogênio que existe na proteína e não tem no carboidrato e não tem nos lipídios, ele não é filtrado pelos rins de uma maneira completa no círculo da ureia. Então ele dificulta a excreção da amônia. E isso pode causar o quê? Desconforto abdominal, cálculos renais e outros problemas, certo? E se você utilizar discriminadamente muita proteína, sem praticar atividade física, sem ter uma alimentação balanceada, acabar ingerindo muito carboidrato, acabar ingerindo também muita gordura, muito açúcar, provavelmente você vai ganhar peso. Então as recomendações de uso do whey protein, assim como qualquer recomendação de todos os produtos da I9, elas devem ser seguidas e nunca utilizar em excesso, ok? Nunca utilizar demais. Então, a dosagem recomendada, né? A quantidade de proteína, ela varia de acordo com o biotipo da pessoa, se é homem, se é mulher, qual tipo de atividade física que ela pratica, quanto ela pratica de atividade física, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, de uma maneira geral, se a pessoa não pratica atividade física, ela tem que consumir, em média, 0,8 gramas de proteína por quilo. Eu vou simplificar isso para vocês já, tá bom? As pessoas que praticam muita atividade física, né, semanalmente, assim, cerca de 60 minutos por dia, 5 a 6 vezes por semana, elas podem consumir de 1,2 gramas a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso. Quando uma pessoa é atleta mesmo, que nossa, tem muito esforço físico, treina 4, 5, 8 horas por dia, 5, 6 vezes por semana, ela pode chegar até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, assim, para quem começa um treinamento de força, né, muito rigoroso, né, um halterofilista, aquelas pessoas que treinam mesmo e treinam pesado, que querem ganhar muito músculo, tal, você pode chegar até 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, ok? Mas vamos falar de uma maneira geral, né? A proteína é um pó, você deve consumir diluído em água e não em leite, né? Encher uma shakeira, nossa shakeira, ela já vem com aquela molinha dentro para diluir bem a proteína. Geralmente não colocar no liquidificador a proteína, porque as hélices do liquidificador desnaturam e vão diminuir o efeito dessa proteína, né? Você vai colocar a dose certa, mais ou menos de 250 a 300 ml de água, agitar e consumir. É assim que se consome proteína, tá? A principal dúvida é o quanto você deve tomar e que horas você deve tomar, né? Então, assim, você deve fazer um cálculo recomendado, mais ou menos. Mas eu vou falar de um geral, de mulheres. Mulheres que não praticam muita atividade física, até 2 ou 3 vezes por semana, 30 gramas no máximo por dia que for praticar atividade física, certo? Se você pratica todos os dias, você pode consumir 30 gramas todos os dias. Se você pratica uma atividade física mais intensa, mais pesada, e já está querendo ganhar massa muscular e não perder peso, você pode chegar a 45, 60 gramas de proteína ao dia. Homens, no mínimo de 30 a 60 gramas, podendo chegar aí até 90 gramas quando treina demais, tá? E o que são essas gramas? Dentro do nosso whey protein vem um scoop, um copinho. Cada copinho daquele contém 15 gramas. Cada copinho daquele contém 15 gramas. Então, mulheres, 30 gramas serão 2 copinhos, 2 scoops, tá? Homens, 60 gramas, 4 scoops, ok? Então, é assim que funciona a dosificação do nosso whey, ok?
Bom, a ação do whey protein, ela deve ter, você deve consumir o whey protein antes do treino e após o treino, ou seja, 30 minutos antes da prática de atividade física e imediatamente após a prática de atividade física. Por que a gente deve consumir antes do treino? Existem várias pesquisas que demonstram que é importante consumir de 15, que é um scoop, né, a 30 gramas de proteína antes do treino, 30 minutos antes do treino. Para quê? Você tem um aumento do gasto energético no organismo, né? E que você tenha como suprir esse aumento de gasto energético, porque você vai fazer atividade física e vai aumentar o seu metabolismo naquele momento. Você vai ter um aporte de BCAA, que são aminoácidos essenciais, que você não consegue somente com a alimentação, né, somente o seu organismo. Então você precisa aportar o BCAA mesmo para que você não tenha dor física depois, ou que você consiga pelo menos minimizar essa dor. Você tem início a síntese de novas proteínas ainda durante o treino. Então você consumiu um pouco de proteína antes, a proteína necessária para a composição da massa muscular, você já ingeriu e você começa então a utilização dessa proteína e construção da massa muscular ainda durante o treino, né? Ela diminui também os níveis de cortisol, que é um hormônio que a gente secreta, que o nosso corpo secreta em resposta à atividade física. E o cortisol, ele é catabólico. Ele faz o corpo entrar em catabolismo. O que é isso? Consumir o músculo que você está tentando criar. Então você fica num círculo, né, vicioso e não consegue ganhar massa magra quando você produz o cortisol em excesso. Então a utilização do whey protein antes do treino também é muito importante. Ele também evita a queda de açúcar, a queda de energia durante o treino. Se você tem queda de energia, você não consegue manter o treino como deveria manter, né? Você fica mais cansadão, mais parandão e ele não evolui, não é tão eficaz. Evita fome durante o treino, porque se você está treinando, está consumindo energia, é normal ter fome durante o treino e isso faz com que o seu corpo diminua a energia, né? Diminui o metabolismo e ele acelera o metabolismo por 24 horas. Então, se você tem bastante proteína no seu organismo, você vai acelerar esse metabolismo e você vai manter o seu corpo queimando o excesso de gordura. Então, você tem que consumir 30 minutos antes. E por que 30 minutos após, né? Porque após o treino, você vai aumentar a absorção da proteína, né? E você vai aumentar os níveis de insulina nesse período. Então, para você utilizar a proteína e para que ela tenha uma eficácia garantida, é necessária a liberação de insulina, tá? Então, você utilizar antes e após o treino, você vai garantir a liberação desse hormônio no seu organismo. Você também tem uma recuperação muscular mais rápida, né? Um balanço proteico positivo. Então, você tem mais aminoácidos, mais proteínas disponível para o crescimento e regeneração muscular. Porque quando a gente faz atividade física, a gente está lesando os músculos. Mais ou menos como se fosse rachando os músculos. Imagine uma parede. Você construiu a sua casa e você tem aquela parede. Durante o tempo, depois de um tempo, aquela parede rachou, certo? Você vai lá e põe cimento nessa rachadura. Concorda? É assim que funciona? No músculo é mais ou menos assim. Quando você malha, você puxa peso, você rompe as fibras musculares. E fica essa fissura, essa rachadura. A proteína é o cimento. A proteína, ela vai nessas lesões musculares e tampa essas lesões musculares. Por isso que o músculo vai hipertrofiando, vai aumentando. Se você não consumir proteína antes e após o treino, o músculo vai lesar da mesma forma e o seu corpo vai buscar essa proteína em algum lugar. Então hoje você treinou o braço, malhou pra caramba, rompeu os músculos, não tomou proteína, o seu corpo vai buscar proteína nos seus músculos da perna. Daí, amanhã você treinou a perna, malhou, teve a fissura das pernas, não tomou proteína, o seu corpo vai buscar a proteína onde? Nos músculos do braço que você treinou no dia anterior. Então, você entra num ciclo catabólico e você não consegue alcançar o seu resultado de hipertrofia. Então, a proteína ela é fundamental antes do treino e após o treino para prevenir o catabolismo, que é essa busca de proteína do seu organismo. Então, você está tentando buscar aumentar músculo, e você não consegue aumentar músculo porque o seu próprio corpo está tirando a proteína dos músculos que não foram lesionados para curar aquele que foi machucado com o treino. Então você treinou o braço, ele tira da perna, treinou a perna, ele tira do braço. Você fica nesse ciclo e não consegue ganhar massa muscular, tá?
Por isso a necessidade de reposição e de suplementação de proteína antes, após o treino. Então, você tem que tomar o quê? A sua dose, mulheres, de 15 a 30 gramas de proteína, 30 minutos antes do treino, né? Geralmente 15 gramas de proteína 30 minutos antes do treino e 30 gramas de proteína imediatamente após o treino. Imediatamente após o treino, até 15 minutos depois. Então, leva numa shakeira, leva na academia você põe água e toma. Homens, 30 gramas de proteína 30 minutos antes do treino e 60 gramas de proteína imediatamente após o treino. É assim que se usa o Whey Protein da I9. Então, assim, reflexões. Uma dieta rica em proteína, ela te dá mais saciedade, porque a proteína, ela demora mais para ser digerida. Então, o seu corpo trabalha mais no processo de digestão e ela fica mais tempo no seu trato gastrointestinal. Com isso, o seu cérebro entende que você está alimentado e não dispara o gatilho da fome. Por isso que ela dá saciedade. E ela também aumenta a termogênese, o metabolismo. Ela é metabogênico. Por quê? Como ela fica mais tempo para ser digerida, o seu corpo trabalha mais no processo de digestão da proteína e acaba que ele precisa de energia para isso. E essa energia ele tira da quebra de gordura. Então, a proteína é fundamental, tanto no período de alimentação, quanto da prática de atividade física. Não tem jeito, ok? Porque ela dá saciedade, aumenta o metabolismo, impede as pessoas que estão perdendo peso de perderem massa magra, então não vai perder músculo, vai perder apenas gordura, e aumenta a porcentagem de massa magra no seu corpo. Né? Quanto mais massa magra você tiver no corpo, mais músculos, não precisa ser hipertrofia, não precisa ser aqueles atletas de musculação que ficam enormes, não é isso, tá? Você pode ser fininha, magrinha, mas que você tenha maior porcentagem de massa magra do que massa gorda no seu organismo, ok? Bom, o Whey Protein da I9, tá? O masculino, ele tem 24 gramas de proteína isolada e concentrada por dose, tá? Ele tem alta concentração de BCA, como todo produto que tem proteína, qualquer Whey Protein, qualquer proteína, você ingere BCA junto, tá? Ele não tem glúten, nem lactose, nem açúcar, contém 120 calorias por scoop, por dose de 30 gramas, desculpa. A cada 2 scoops, 120 calorias. 125 miligramas de sódio e 3 gramas de carboidrato. Lembra que eu falei para vocês que precisa liberação de insulina para você ter uma boa eficácia do Whey Protein? Então, quando você vai a uma loja de suplementos alimentares e compra somente insulina isolada, a proteína isolada, você vai ter que comer uma batata doce junto, qualquer coisa junto, qualquer carboidrato junto, para que você tenha a liberação dessa insulina, certo? O Whey da I9, ele já vem com 3 gramas de carboidrato para ajudar na liberação dessa insulina. Então, ele é uma mistura de concentrada, em pequena quantidade, então são só 3 gramas de carboidrato para 24 gramas de proteína, certo? Ele ainda tem 170 miligramas de cálcio e 220 miligramas de magnésio por dose, tá bom? Então, a forma de preparo eu já expliquei para vocês, de 1 a 2 scoops, né? 30 minutos antes do treino e imediatamente após o treino também. Bom, o feminino tem tudo que o masculino tem, a mesma coisa, a mesma caloria, com a mesma quantidade de sódio, carboidrato, cálcio, magnésio, a mesma coisa. A única diferença é que no feminino nós ainda temos 7 gramas de colágeno por dose. Por que só no feminino? Porque as mulheres têm maior tendência a acúmulo de gordura localizada, celulite e flacidez. Por que nós temos maior tendência? Porque a gordura da mulher, ela cresce em direção à pele. A gordura do homem cresce em direção ao músculo, cresce para baixo. Então, por isso que você vê homens gordinhos, barrigudos, mas sem celulite, sem flacidez. A mulher, você vê mulheres magrinhas, cinturinhas fininhas, e quando ela põe short, ela é cheia de celulite, cheia de flacidez, certo? Então, para a mulher, o colágeno, ele tem muito mais importância, muito mais serventia, certo? Mas, dica, detalhe. O homem que quer aumentar a massa ou perder peso, ele vai estar causando uma mudança na estrutura da sua pele. Se ele vai aumentar a massa, ele vai esticar a pele. Se ele vai perder peso, ele vai diminuir a pele vai ficar frouxa, porque ele está perdendo gordura. Então, para esses homens, o colágeno também é fundamental, para que ele não tenha estria e nem flacidez e celulite como uma mulher.
tá? Então, é muito importante o homem, nessas condições, também utilizar colágeno. Por isso, eu indico a utilização do feminino sem problema nenhum, tá bom? Aqui na minha casa, nós usamos o whey protein todos os dias, 4 vezes ao dia, e só utilizamos o feminino, ok? Com colágeno. Tanto eu quanto o Sidney, meu marido. Dúvidas mais frequentes sobre o whey. É verdade que existe o whey feminino? É verdade. É o que eu acabei de falar para vocês. Os femininos, geralmente, eles vêm enriquecidos com colágeno por causa da questão da flacidez feminina, tá? Existem whey protein sem lactose? Bom, isso é muito importante. Eu converso muito, eu recebo muito essa pergunta. Whey protein sem lactose? Bom, whey protein é proteína do soro do leite, retirada do processo de fabricação do queijo por uma enzima chamada caseína, correto? Se é uma proteína do soro do leite, é impossível garantir que esse produto seja zero lactose. Então, o whey protein isolado e concentrado não tem zero lactose. O hidrolisado também a gente não pode garantir zero lactose, mas como ele é um processo de digestão a mais e ele é mais rapidamente absorvido e fica menos em contato com o intestino, né, ele costuma dar menos reações às pessoas que são alérgicas à lactose, que têm intolerância à lactose. Então, se a pessoa tiver que testar, quer usar, quer ganhar massa e precisa de um whey protein para utilizar, utilize o whey hidrolisado. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, realmente intolerante à lactose, ou alergia, alguma coisa do tipo, passa mal, ela não pode usar o whey protein da Inove Life. Que o whey protein da Inove Life tem lactose. O nosso shake não tem, mas o whey protein tem. Posso tomar o whey protein sem treinar? Sim, pode tomar, né? Se a pessoa não treinar nada, se comer muita besteira e ainda o whey protein, provavelmente vai ganhar alguns quilinhos. Vai engordar, tá bom? Agora, se a pessoa tem uma alimentação saudável, come bastante verdura, frutas, legumes, né? Só que tem uma vida corrida e por um período de tempo não está conseguindo malhar pesado, mas quer fazer uma refeição mais hiperproteica, com mais proteína, né? Basta ela tirar um pouquinho os carboidratos, zerar gordura, zerar açúcar, que pode, então, utilizar o whey protein sem problema nenhum, tá? E para as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que estão amamentando, que estão gestantes, idosos, crianças, todo mundo pode utilizar os benefícios do whey protein, tá? O que é o carnívoro? Na verdade, é o tipo de proteína tirada da carne. Tem um cheiro horroroso, mas é muito importante para quem treina pesado, massa muscular mesmo, treino forte, puxa muito ferro, né? Um diferencial desse tipo de proteína é que ele possui creatina e o whey protein do soro do leite não possui creatina, ok? O whey protein aumenta a massa magra? Sim, a função dele é aumentar a massa magra, desde que você pratique atividade física. Você pode tomar um pote, um caminhão de whey protein, ficar sentado, você só vai engordar, não vai ganhar massa. Você precisa fazer a sua parte, alimentação correta, prática de atividade física, utilizar a suplementação com whey protein e sim, você vai assim, aumentar o ganho de massa, o seu resultado vai aparecer mais rapidamente. O isolado é melhor? Foi o que eu disse para vocês. Não, não é. Ao contrário do que todo mundo diz, o whey protein isolado não é o melhor. Porque ele não tem açúcar nenhum, não tem carboidrato nenhum. Então, não tem a liberação da insulina no sangue. Se você não tem a liberação da insulina, você diminui o efeito da sua proteína. Então, o ideal mesmo seria uma associação do isolado com o concentrado, que é o caso do whey protein da Inove Life. Quais os benefícios do whey protein para a saúde? Já falei aqui diversos benefícios para a saúde, né? No processo de cicatrização, imunoestimulação, ganho de massa muscular, no processo de perda de peso, se tomado corretamente. Os pacientes que são diabéticos, ele é muito importante a suplementação com whey protein. Pacientes gestantes, mulheres gestantes, né, que estão amamentando, que exigem muita proteína para a formação do feto e para a formação do leite, o whey protein é importante, é fundamental. Para as pessoas de mais idade, que estão fraquinhas, não conseguem se alimentar direito, o whey protein é um excelente suplemento alimentar. Então, assim, são vários os benefícios do whey protein, para os ossos, para o dente, para a pele, né, tudo isso você ganha em saúde com a utilização desse suplemento. Consumir diariamente o whey protein não engorda?
Se você praticar atividade física corretamente, não. Mas se você se encher de proteína e não praticar atividade física e não tiver uma alimentação correta, sim, vai engordar, vai aumentar peso sim, tá? O whey protein pode causar lesão renal ou hepática? Os estudos recentes disseram que não tem nenhuma relação com lesão renal ou hepática através da utilização adequada e correta do whey protein e prática de atividade física. Porém, toda proteína, ela é metabolizada no fígado e ela é excretada pelo rim. Então, se você usar em excesso demais, de forma sem acompanhamento, não praticar atividade física, aí ainda comer um monte de carne, um monte de ovo, um monte de proteína, tudo em excesso, e superar em muito a quantidade que o seu rim consegue filtrar, né? Provavelmente você pode ter uma lesão renal, um cálculo renal, alguma coisa assim. Então, assim, seguir as doses recomendadas que nós falamos, né? 30 gramas para mulher e até 60 gramas para homem. Devo fazer a suplementação de proteínas? Então, hoje em dia a gente sabe que uma alimentação ela tem que ser hiperproteica, né? Ou seja, ter mais proteína e ter pouco carboidrato e pouca gordura. Nós sabemos hoje na medicina que o grande vilão não é mais a gordura, é o açúcar, é o pão, é o macarrão, é o arroz branco, é o açúcar branco, que é o pior veneno para a saúde nos dias de hoje. Não existe nada mais perigoso e letal que o açúcar, até mesmo que o sal, né? Então, quando a gente fala isso para vocês, eu estou dizendo para vocês que vocês têm que exagerar na proteína e tirar o arroz branco do seu prato. Então, é assim que funciona. Por isso que você tem vários benefícios com a suplementação. Como você precisa de muita proteína, da onde você vai tirar a proteína? Da carne. Quando você consome carne em excesso, vem o ácido úrico, não é? Vem o sal, vem a gordura, vem outras coisas que não são tão boas para a saúde. Por isso você precisa balancear. Comer carne sim e suplementar com uma proteína isolada, uma proteína concentrada, que as coisas ruins das proteínas, que são geralmente do reino animal, foram retiradas, foram extraídas. Então é muito importante. E para várias classes, vários tipos de pessoa, né? Para indivíduos diabéticos, eu já falei da importância, para as mulheres gestantes, amamentando, para as pessoas que têm pressão alta, para tetas de todos os tipos, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, reduziram o estômago. É importantíssima a suplementação com proteína antes, durante e após a cirurgia bariátrica, após o tratamento. Né? Porque senão essas pessoas já têm uma tendência enorme a síndrome metabólica, a síndrome consumptiva, consumir o músculo e elas vão ficando cada vez mais flácidas, mais caídas. Quanto mais proteínas elas tomarem, menor vai ser o efeito colateral, né, da cirurgia plástica, que é a flacidez, o excesso de pele, etc. Então, acho que terminou por aqui. Bom, em 9 Life, suplemento para todas as idades. Então, a proteína ela pode ser utilizada para todas as idades. Hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que tem um idoso na família e que não consegue se alimentar, né? E que a pessoa, que ela é muito ágil, muito lúcida, mas está ficando fraquinha, debilitada. Então, quais são os suplementos para essa pessoa? Shake com whey protein, não com proteína da soja. Vitadele, o ômega, o ósseo, são boas pedidas para essa pessoa, né? Para esse tipo de pessoa. Idade avançada, que não se alimenta mais corretamente, está ficando fraquinho, ok? É lógico que quando as pessoas, e esse tipo de pessoa geralmente tem várias comorbidades, várias doenças, várias patologias, né? Você tem que tomar certo cuidado. Mas é fundamental uma boa alimentação com o shake, o Vitadele, que é o complexo vitamínico de A a Z, o nosso ômega, né? O ósseo defense da cidade e o whey protein são importantes para manter a saúde dessa pessoa, ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar do whey protein. E agora eu vou abrir um pouquinho para perguntas, ok? Vamos lá. Essa apresentação, a Rivana, foi gravada a apresentação, a Rivana que sabe sobre as gravações, tá, gente? As gravações, a Rivana que sabe. E entra em contato comigo, ela já tá pedindo e geralmente ela passa o link. Passa para mim também depois, Rivana, por favor, tá? O link do whey protein eu vou distribuindo para vocês também, certo? Obrigada. Quem mais? Alguma pergunta a mais? Ficou alguma dúvida? Todas as outras palestras, todas as outras conferências estão no YouTube, tá?
E no aplicativo My9 estão os videozinhos curtinhos, que eu gravei lá na Inove em Sorocaba, 2 minutos, 3 minutos, falando de cada um dos produtos. A diferença do Protein Plus do Whey Protein é que uma é proteína de soja, outra é proteína do soro do leite. O Protein Plus é uma proteína para ser utilizada na alimentação. Então, para substituir café da manhã e jantar, né? Quando você vai utilizar o shake, para dar mais saciedade ao shake, você pode utilizar aí, nesse momento, o Protein Plus, certo? O Whey Protein é a proteína do atleta, da performance. É aquela proteína que você vai utilizar antes e após a prática de atividade física. No meu caso, tá? No meu caso, eu utilizo o Protein Plus pela manhã, no shake, tá? E no meu shake da noite, eu utilizo também o Whey Protein, e não o Protein Plus. Porque o Protein Plus, por ser da soja, ele tem a tibolona, que é um hormônio feminino. E o hormônio feminino não deve ser utilizado durante a prática de atividade física, imediatamente antes e imediatamente após, porque vai diminuir a sua performance, tá? Então, o Protein Plus, proteína da soja, para ser substituto de refeição junto com o shake. O Whey Protein é a proteína da prática de atividade física para ganho de massa magra e perda de gordura localizada, ok? Mas, Gustavo, ele vem pouco, 400 gramas, por causa do valor agregado no multinível, certo? Vocês têm que vender o produto com uma margem de 100%. Esse é o plano da Inove Life. Se você pegar um de 2 quilos, vai inviabilizar esse 100%. Entendeu? Então é por isso que a gente manteve 400 gramas. Mas eu vai vir novidade por aí, tá? É só aguardar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, que vai vir muita novidade nesse sentido. Serve para criança de 7 anos que não se alimenta bem? Serve. Você pode dar o shake, 2 colheres de shake e 1 colher de medida, não o scoop. A colher de medida com Whey Protein. Bate no shake com uma fruta tal e pode dar para a criança tomar sem problema nenhum. Inicie o exercício de queima de gordura. Usa o shake e 9 Plus Protein, Self e Detox. Tá certo, tá certo. Usa o 9 Plus Protein com shake, Murilo. Usa Self, usa Detox, Tea, né? Tá faltando aí o Skin Flex, tá faltando o ômega, que é importantíssimo para eliminação de gordura do organismo, né? Mas tá bom. E o Whey Protein antes, durante e após a atividade física, tá? Não, Regina, o Whey Protein não pode ser consumido por mulheres que tiveram câncer de mama por causa da soja. Não pode. Então é uma restrição. As mulheres que tiveram câncer de mama não podem consumir soja. E o Protein Plus é soja, tá? Elas podem consumir o Whey Protein, mas o Protein Plus não. Mais alguma pergunta, gente? Tem uma amiga que foi ao médico e ela amamenta, e o médico disse para ela cortar a proteína. Porque a genética dela é de pessoa obesa. Nada a ver. Não sei o que o médico teve que dizer, mas não confere. Cortar a proteína porque a genética é de pessoa obesa. Se ela estiver fazendo atividade física e se alimentando corretamente, ela precisa de proteína, independente se ela está amamentando ou não. Agora, se ela toma proteína achando que vai ganhar massa magra sem fazer nada, ela está engordando, o médico está pedindo para cortar. Daí ele tem razão. Depende do como ela está se alimentando. A proteína, o Whey Protein, Carla, não pode ser feito no liquidificador, tá? Porque não é que não pode, ele diminui um pouquinho a função do Whey Protein. É lógico que se você vai fazer junto com o seu shake, quando eu faço junto com o meu shake à noite, né, e eu coloco proteína, eu acabo batendo um pouco no indicador, mas eu deixo a proteína para colocar o Whey Protein para colocar no final. Agora o Protein Plus pode. O ideal mesmo é o Whey Protein você fazer na shakeira, tá? Rochas, estou com gordura e devo usar fazendo cabelo? Não entendi sua pergunta, Rocha. Refaça, por favor.
Só o Protein Plus que serve para ganho de massa magra? Galvânia, foi exatamente o que eu falei. O Protein Plus não serve para ganho de massa magra. O que é para ganho de massa é o Whey Protein. O Protein Plus é proteína da soja. A proteína da soja tem hormônio feminino desde quando o hormônio feminino ganha massa magra. Pelo contrário, o hormônio feminino é péssimo para ganhar massa magra. Então você não pode utilizar o Protein Plus antes e após a atividade física. Tem que ser o Whey Protein, tá? Mais alguma pergunta? Rochas, eu não entendi a sua pergunta, tá? Tudo bem então, gente? Acho que ele não tá mais aí. Ah, tá. Estou? Continuo não entendendo, Anísia. Anísia Rochas. Estou, olha como tá digitando aqui para mim. Eu não sei por quê. Estou com a massa magra, baixa gordura, vou fazer, não entendi de novo. Não, Frank, é para mulher e para homem. O Protein Plus é para você adicionar o shake e substituir café da manhã e jantar. O Whey Protein é para a prática de atividade física, tanto para homem quanto para mulher. Você quer saber como aumentar a massa magra? Entra no YouTube, tem lá, doutora Tatiane, 9 likes, desafio 945 dias. Nesse desafio é para perder peso e para ganhar massa. Você vai lá, dentro da conferência, você vai chegar até a conferência do desafio para ganho de massa. Lá tem os produtos que você tem que usar, a forma como você tem que usar, um plano alimentar para você seguir e como você tem que praticar atividade física. Eu já falo para você, para ganho de massa muscular ou para perda de peso, 70% é alimentação e suplementação e 30% é a prática de atividade física, certo? Se você não fizer os dois juntos, não vai acontecer. Então você tem que se alimentar de forma correta, assim como quem quer perder peso não pode comer açúcar, não pode comer gordura, principalmente quem quer ganhar massa magra, tá? Comeu gordura, comeu açúcar, vai pro saco todo esse efeito, você não consegue realizar, tá bom? Você tem que consumir o Whey Protein e fazer muita atividade física. Mas no desafio tem todo o plano alimentar, como seguir, como fazer para ganhar massa, tá bom? Quem tem problema de câncer pode estar usando o ômega 3? Pode. Nunca ouvi nenhuma restrição. O ideal nesse caso é só se o médico, o oncologista, o médico do câncer da pessoa disser que não. Mas eu nunca ouvi dizer. Pode usar sim. Qual a relação do consumo de proteína e carboidrato que deve ser consumido diretamente para quem treina? Eu teria que te dar uma aula de horas. Não tem como fazer isso. Por isso que eu estou falando para você. Entra no plano de desafio e siga o plano alimentar. O plano alimentar está balanceado para quem quer ganhar massa muscular. Tá? O tipo de carboidrato, arroz branco não pode comer, né? Macarrão branco não pode comer, batata inglesa não pode comer, tudo que tem açúcar não pode comer. Então, assim, eu sempre digo que o processo de ganho de massa e construção muscular é mais restrito, mais difícil e mais complicado do que perder peso, que é só fechar a boca, ok? Então, siga o plano do desafio. Ivana, põe para mim, fazendo favor aqui, o link da conferência do desafio, por favor. Não. Roberto, não pode. A quantidade do whey que tem no shake é 1 grama. Você precisa, no mínimo, 24, 48 ou mais para conseguir a composição de massa magra. Então, o nosso shake, a proteína que tem nele é a proteína alimentar, para que você substitua um bife pelo nosso shake, sem problema nenhum. Para quem quer construir massa muscular, precisa muito mais do que isso. Então, o nosso shake, ele é substituto de refeição. O Whey Protein é o produto para a prática de atividade física, tá? Ah, eu sei que tem esse tudo lá, tem o Whey Protein? Tem, mas é 1 grama por dose, tá? Ele é só o que é exigido pela Anvisa para que a gente possa substituir refeições. O shake da Inove também tem carboidrato, pouco, mas tem. Então, não é o produto para prática de atividade física. É o produto para substituir refeição, tá?
Gente, sobre os produtos que vão vir da Inove Life, eu não estou autorizada a falar, então nem me pergunte. O que eu posso dizer para vocês é que vai vir muita novidade nas duas linhas, tanto da Inove Sense quanto da Inove Life, tá? Vai vir muitas coisas aí no decorrer do ano, até a nossa próxima convenção em novembro, tá bom? Mas estão sendo estudadas, estão sendo pedindo autorização, estão sendo feitos devidos testes. Quando tudo tiver ok e me autorizarem a falar sobre os produtos, eu falo, mas vem muita novidade por aí, tá bom? Quem faz dieta de baixa proteína, low carb? Gente, uma dieta low carb é uma dieta com baixo teor de carboidrato e não de proteína. Não existe e não deve ser feito dieta com baixo teor de proteína, a não ser que indicado e exigido por médico por algum problema de saúde. Você que sabe, não vai... Eu vou sair daqui daqui a pouco. Um pouquinho só. Com baixo teor de carboidrato. Carboidrato é uma coisa, proteína é outra, tá bom? Então quem faz o whey protein é indicado para qualquer caso. É proteína. Não façam essa mistura aí. Tá? Quem faz... Por que tá fazendo dieta low carb? Quer perder peso? Entra na conferência do desafio 955 dias, perder peso e siga o plano alimentar, os produtos, o como usar a proteína, ok? O ômega 3 não é indicado para quem tem problema de próstata. Não, nunca ouvi dizer. Sem problema nenhum. Aqui, ó, o Wesley mandou aqui a conferência, tá, gente? Tá aí a conferência do desafio. Mas se vocês entrarem, gente, no YouTube, por favor, YouTube, põe lá, procurar, doutora Tatiana Inove Life Desafio, vai aparecer a conferência. Vai aparecer várias, aliás, tá? Tá tudo lá. Link do desafio postado aí. Várias vezes. Tá tudo, Rochas. A Nízia, né, Rochas? Tá tudo no desafio, como seguir direitinho. Só seguir direitinho lá e você vai entender como utilizar, tá bom? Baixo carboidrato, isso, deve usar proteína sim. Só que você vai usar, a forma que você vai usar os produtos da Inove e o whey protein também, depende do seu objetivo. Por isso que eu tô pedindo para vocês olharem o desafio. Porque o desafio ele vai mostrar que os mesmos produtos da Inove Life, dependendo da forma de uso, você vai conseguir perder peso ou ganhar massa, tá bom? O último que eu fiz está incluindo ósseo sim no desafio, tá bom? Mas é importantíssimo o consumo de ósseo, tá, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Bom, gente, obrigada pela presença de todos. Aguardo vocês aqui na próxima segunda-feira. Beijo, boa semana a todos. Até lá. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out.